Olá, bom dia, turminha do nono ano A e B. Falei turminha porque falei de forma carinhosa, né? Mas vocês não são mais crianças, mas tudo bem. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai abordar um tema aqui, né? Que está ligado diretamente à tecnologia, que é a internet das coisas, ou como é chamada também através da sigla de IoT. A pronúncia é IoT, ok? Em inglês, que significa Internet das Coisas. O futuro está mais próximo do que você imagina. Aí a gente vai dar uma passeada aqui falando sobre esse tema. Essa imagem minha aqui eu vou ficar mudando sempre para liberar o slide, ok? Então, de acordo o quantitativo de letras, de texto, melhor dizendo, aí eu vou variando. Então, o índice aqui temos aí 5 tópicos que a gente vai discutir no decorrer da aula. São eles: as expectativas sobre um futuro repleto de carros voadores e robôs se transformam em algo melhor. A chegada da internet das coisas. Porque aquela ideia futurista e um tanto assim fictícia, ela está distante de se tornar realidade. Não que isso não vá acontecer um dia, mas vamos viver o hoje. E o que temos para hoje, a gente tem tecnologias assim altamente avançadas e tem muitas ainda por vir. Mas a internet das coisas, ela está inserida no dia a dia e muitas das vezes ela passa assim de forma desapercebida por muitos. Aí o outro tópico: o que é a internet das coisas, o que são aparelhos IoT e como eles funcionam. E como essa nova tecnologia chega até você? O que é esperado amanhã? Esses são os tópicos que nós vamos discutir durante a nossa aula. Eu confesso que tem uma quantidade de texto assim significativa, mas por isso que eu estou fazendo essa aula gravada, porque requer bastante leitura, ok? Então, turma, ó, cada vez mais escutamos termos como casa smart, automação elétrica, inteligência artificial. E não é por acaso, a conectividade do mundo tem ampliado de tal forma que pôde alcançar resultados extraordinários. Quando falamos sobre novas tecnologias e modernidade, o conceito de internet das coisas, ou a siglazinha aí, IoT, é o grande protagonista. É a partir dele que são abertas as portas para um mundo completamente novo e interligado. Vou tirar minha imagem aqui para fazer a leitura do... Opa, aqui eu passei o slide, só um instante. Porém, o futuro que tanto esperamos pode não estar tão longe quanto parece. Existem números que comprovam como a internet das coisas já está inserida no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Além de como seu uso crescerá exponencialmente nos próximos anos. Então a gente tem que estar atento que isso aí vai se multiplicar bastante, diga-se de passagem, ok? Então assim, eu queria chamar a atenção para um detalhe que a gente fala muito em tecnologia e ouve muito falar em tecnologia, mas que tecnologia, gente, ela não se restringe só a tecnologias digitais, não. Entenda a tecnologia como tudo aquilo que facilita a nossa vida. Estou falando aqui de forma bem, digamos assim, bem singela, tá? Simplória, para que haja compreensão. Então, por exemplo, um talher é uma tecnologia. Uma caneta é uma tecnologia. E aí temos as tecnologias na área digital, sim, mas essas tecnologias tendem a se multiplicar cada vez mais. Mas lembrem-se que os homens
lá no passado, remoto, bastante distante, eles já observavam os astros, entendeu? Os egípcios, por exemplo, sem essas ditas tecnologias que temos hoje. Porque a inteligência do homem, ela tem se aperfeiçoado, mas o homem, ele é um ser inteligente por natureza. Infelizmente, que usa essa inteligência muitas das vezes para o mal. Vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, de acordo com a IoT Analytics, por exemplo, esse termo Analytics aí, ele é muito aplicado à questão de YouTube, Learning, por exemplo, que são plataformas onde você não precisa gravar, baixar aplicativo para manter aquela imagem ou seja, o vídeo disponível ali no seu aplicativo. Tipo assim, a imagem do YouTube, do Facebook, você não precisa tem um aplicativo instalado, mas você não precisa descarregar aquela imagem para você navegar por ela. Então, no caso, Learning, que vem de aprendizagem, e tem esses termos, algoritmos, analytics, Google Analytics, ele analisa, faz essa compilação de dados, entendeu? E aí ele vai... eu acho que eu falei uma coisa, streaming, que se refere a o Facebook, como citei exemplo, as mídias, as redes sociais, são a plataforma de streaming. Learning quer dizer aprendizagem. E Analytics vem de analisar, de fazer análise de dados. Entendeu? Eles se utilizam de algoritmos para fazer todo esse balanço, esse acompanhamento, digamos assim, esse resumo do que você fez, do que você respondeu, o que você olhou. Então, tem todo uma situação que envolve a robótica, e o robô não é só a questão de humanoide, uma tecnologia através da robótica que faz esse acompanhamento. Você olha um produto na Casas Bahia, de repente está lá na sua página, tá? De uma rede social qualquer. Então, de acordo com a IoT Analytics, a internet das coisas, em 2020, pela primeira vez na história, existem mais aparelhos IoT do que aparelhos que não possuem essa tecnologia. Dos 21,7 bilhões, perceba, não são milhões, 21 bilhões e 700 milhões de dispositivos no mundo. 11 bilhões e 700 milhões compõem a conexão IoT. Lembrem-se que a Terra tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Então tem 3 vezes mais aparelhos IoT, tá? Aliás, aparelhos, dispositivos eletrônicos do que pessoas. E desses 21 bilhões, 11 bilhões e 700 milhões já tem a conexão IoT. A questão da internet das coisas aí, essa facilitação, principalmente na vida doméstica. Sendo assim, a expectativa para 2025 ainda é maior, envolvendo mais de 30 bilhões desses aparelhos. São números faraônicos aí. Tais dados demonstram a influência que a inovação tem sobre nossas vidas. Daí a importância de conhecermos mais sobre o assunto e sobre como ele nos afetará nesse futuro próximo. Afinal, você sabe o que é a IoT? Beleza? Vamos ver aqui. Aí nós temos essa imagem aqui para contemplarmos, né? O que é a internet das coisas? Aí veja que com o smartphone está tendo comando aí, menus para toda a parte eletrônica da casa aí, tá? Diversas áreas. Então leiam a imagem aí e tirem suas conclusões. Dando continuidade à nossa leitura aqui. A internet das coisas, IoT,
é a conectividade entre aparelhos. A ideia é que, por meio da internet, eles possam trocar dados entre si e assim trabalhar simultaneamente. Mas por que isso seria interessante? A sincronização de tarefas e o armazenamento de dados possibilitam a automatização de objetos, veículos e ambientes. Será possível customizar e controlar qualquer dispositivo conectado simplesmente com um ponto de acesso à internet. Essa tecnologia, ao conceito de inteligência artificial, está construindo um caminho para a transformação do mundo e revolucionar a forma como vivemos. É com base nisso que a quarta revolução industrial classifica como uma união entre os mundos físico, digital e biológico. Dando continuidade aqui ao outro slide, para não perdermos tempo. Opa! Então, turma, ó, apesar de essa quebra de barreiras ser um pouco assustadora, os resultados são incríveis. Será, sem dúvidas, um futuro de muitas adaptações, mas também de grandes expectativas. Imagine, por exemplo, portadores de deficiências físicas exercendo atividades cotidianas com autonomia, por terem uma casa e seu trabalho inteiramente adaptados. Pessoas diagnosticadas precocemente, por serem constantemente monitoradas por sistemas automatizados. Idosos recebendo ajuda imediata em caso de acidentes, por existirem monitoramentos e alarmes adaptados em suas residências. Por exemplo, dá um exemplo aqui característico. Tem pessoas que têm diabetes e colocam adesivos, colocam dispositivos eletrônicos onde ele, de tempo em tempo, libera uma quantidade de insulina. Ele faz a análise da glicose no sangue e automaticamente já libera uma dosagem compatível com a necessidade ali demonstrada por aquele aparelho. Então a internet das coisas está interligada também à saúde, tá? Vamos lá. Saindo aqui da frente do texto. Ou até coisas mais simples, como chegar em casa após um dia quente e cansativo e se deparar com uma temperatura agradável, ou seja, a casa vai se ajustar ao clima. Uma banheira quente já ligada e luzes relaxantes. Esse é o amanhã que queremos para o mundo, não é mesmo? E não paramos por aí. Ainda existem inúmeros benefícios que nem imaginamos, mas dos quais poderemos desfrutar em um futuro próximo. Dando continuidade aqui à nossa leitura, vamos ler essa imagem aqui. Aqui é um aparelho de refrigeração de ar-condicionado. Um refrigerador de ar. E ele está, digamos assim, um circulador de ar, que seja um circulador. Esse ar pode ser refrigerado ou não. Eu acredito que sim. Então ele vai distribuir o ar, ele vai circular o ar de acordo à necessidade do ambiente. Você vai controlar uma temperatura. Se for, por exemplo, num porão, que essa parede aí é uma parede, digamos assim, com tijolo aparente, mas é porque está na moda. Mas isso aí também pode ser no porão de uma casa. E você manter uma temperatura agradável para quando você for pegar um pertence, enfim. Eu estou só deduzindo, tá? Que não dá para ter uma precisão de onde é esse ambiente. Ele pode ser, como ela está fumaçada aí, próximo a forno. E de repente manter essa temperatura estabilizada aí a 70 graus, por exemplo, para não superaquecer. E por aí vai. Então dá para fazer várias leituras aí. Tá? Então vamos lá, gente. Dando continuidade, tem uns slides um tanto extensos, mas é porque foi necessário, tá? Vamos falar agora sobre a parte prática. Dispositivos IoT são todos e quaisquer objetos que sejam conectados à internet, podendo ser controlados ou se comunicar por meio dessa conexão. Mas nós já temos muitos desses aparelhos, então qual é a grande novidade? Na verdade, o grande diferencial no termo Internet das Coisas
é não somente a enorme quantidade de objetos comuns que poderão se conectar à rede, mas também as suas interações e como elas poderão, aliás, e como elas afetarão o mundo físico em que vivemos. Por exemplo, uma lâmpada comum é conectada à internet. Podemos acessá-la por outros meios. E não somente pelo interruptor. Assim, pelo próprio celular, podemos ligar e desligar a lâmpada. Ou até alternar a intensidade de luz. Por exemplo, eu estou construindo em Serrolândia. E tem uma casa aqui em Capim Grosso. Evidentemente que eu vou monitorar minha casa por aqui. E não vou gastar bastante. Tem câmeras, vocês já sabem disso, que você tem como monitorar pelo celular. Então você vai acompanhar. E uma série de outras coisinhas que não são tão caras, que pode surpreender um possível penetra. Entendeu? Então, assim, a gente vai recorrer à tecnologia para se proteger. Abaixo de Deus, claro, porque a Bíblia diz que se Deus não vigiar a cidade, em vão. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Eu creio assim. Você tem o direito de crer ou não. Dando continuidade aqui, gente. Agora, uma curiosidade: nem por isso ele mandou tirar os sentinelas, tá? Opa! Assim, continuando. Vamos lá. Opa, peraí. Que mexi na. Se a internet das coisas se baseasse somente nisso, já teríamos infinitas utilidades para ela. Porém, o seu conceito vai ainda mais adiante. A ideia é conectar sistemas específicos, denominados Embedded Systems, circuitos e sensores à internet, de forma a obter uma grande rede de aparelhos interligados que unem os mundos físico e digital. Dessa forma, podemos acessar os dispositivos conectados por outros diversos meios, como pelo tato ou pela própria fala. A Alexa, por exemplo, é um exemplo disso. Comando de voz. Ampliando ainda mais as aplicações dessa tecnologia, grandes empresas esperam poder unir os conceitos de IoT e de inteligência artificial, o que é a base para a automatização da vida que conhecemos. Mais adiante aqui, vamos ler essa imagem aqui, né? A questão da lâmpada, como foi falado anteriormente, ele, ó, essa senhora aí, essa moça, não sei, essa mulher, como queira, ela está comandando a lâmpada através do celular. Ela tá tipo uma ring light. Você aumenta a intensidade, a depender da lâmpada que você pode mudar a cor. Eu estou vendo, estava olhando uns interruptores. Tem interruptores, você liga no controle remoto. Ah, por que não a lâmpada? Não, você comanda o interruptor. Porque pelo interruptor faz um intercâmbio com a lâmpada. E aí, a depender de como você quer, aponta para o interruptor, você acende a lâmpada, ou pode diminuir a intensidade, ou para a lâmpada mesmo, como queira. O interruptor vai ser só um link ali. Mas, enfim, tem tecnologias que não são novas, principalmente para vocês que descobrem coisas assim com a maior facilidade. Mas, enfim, elas tendem a se adequar ainda mais, se ajustar e se multiplicarem. Aí mais um textozinho aqui. A gente já está quase acabando. Como vocês podem ver, só são 17 slides. Mesmo sem perceber, todos nós utilizamos diariamente aparelhos IoT. Isso é perceptível, pois o termo smart já está contido em diversas tecnologias comuns, como celulares, televisores e relógios. Como, porém, começar a expandir isso para outros componentes do nosso cotidiano? A resposta está na automação elétrica, que já é uma realidade para nós na Enetec. A partir dela, é possível controlar a iluminação, por exemplo, simplesmente por meio do dispositivo conectado à internet. Ó, gente, falar de internet é uma curiosidade. Há mais de 15 anos que existe a tecnologia da internet para ser distribuída pela rede elétrica. Nunca foi aprimorada porque não é do interesse dos governantes. Ficaria acessível e barata demais. Mas tem como, no mesmo fio que traz energia elétrica, trazer os dados de internet. Tá?
Pode pesquisar que vocês vão ver isso aí. Há muitos anos, ó, trabalhava em fábrica de bolsas e ainda já existia essa tecnologia. Eu já estou 13 anos na educação e ainda ela não chegou para a gente. E talvez não chegue, porque talvez se torne até obsoleta. Não é do interesse. Aquilo que facilita a vida. O carro já pode ser movido a água, mas a indústria não tem interesse. Ela vai ganhar o que com isso? Entendeu? Muito pouco. A automação é não somente um passo para o futuro, como um conforto para qualquer estabelecimento, seja ele comercial, industrial ou residencial. Dentre os inúmeros benefícios alcançáveis pelas suas aplicações estão a diminuição na perda de aparelhos, maior segurança em relação à eletricidade, o monitoramento à distância, a gente está falando de automação, tá? A personalização de ambientes, temperatura, iluminação, sistemas de som, segurança por câmeras, entre outros. A preservação de energia, você vai economizar energia. Haja vista a possibilidade de programar o desligamento automático de aparelhos que não estão sendo utilizados, reduzindo gastos desnecessários. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, ó. Opa, peraí. Tudo isso pode estar ao seu alcance. Basta realizar um projeto de automação no seu estabelecimento. Ó, gente, as geladeiras têm aquela etiquetazinha com a economia de energia, só que aquilo ali tem muitos anos que foi revisado. Então o Inmetro, ele quer reformular aquilo ali. O PROCON, na verdade, já acionou o Inmetro para que reveja aquilo ali, porque aquilo ali já está ultrapassado. Tem como fazer geladeiras, por exemplo, com um consumo bem maior de energia, bem menor, perdão, de energia. Então, mesmo aqueles que dizem que está economizando, ainda tem como economizar bem mais. Só que isso aí, o que é que vai acontecer? Vai mudar todo o parque industrial. Aqueles motores já não vão mais servir. Vão ter que fazer outros. E aí tudo demanda tempo e dinheiro. E quem paga isso? A conta chega para a gente. O consumidor final é quem paga, arca com tudo. Ok? Dando continuidade aqui, turminha. Vamos lá? Então, nós temos essa imagem para lermos da interconectividade. Então, o mundo está interligado, tá? Veja que tem aí a questão dos aeroportos, tem a questão da rede, das redes. É uma teia, como vocês podem ver aí. Aí, por exemplo, você usa as coordenadas geográficas para saber o ponto exato. Ou seja, Etevaldo, onde é a tua casa? Eu sei que vocês já sabem disso. Manda a localização pelo WhatsApp. Ela pode ser móvel ou fixa. O camarada vem bater aqui na porta. Precisa perder tempo. Enfim. E aí as tecnologias, elas têm seu lado positivo, mas tem gente que não sabe utilizá-las. Usam para sua própria destruição. Dando continuidade aqui, tem mais 2 slides só. Ok? Para a gente finalizar. Então, como já demonstrado, o crescimento da indústria IoT é evidente. Esperamos que nos próximos anos tenhamos mais dispositivos, casas, carros e até cidades smart, ou seja, que sejam automatizadas, adaptadas e conectadas. Sair aqui. A expectativa é de um novo mundo e de uma nova forma de viver. Sistemas trabalhistas, organizações financeiras, vivência em comunidade, tudo tende a mudar e se transformar em algo mais inteligente e autônomo, funcionando com mínima interferência humana. Isso sim é para um futuro um pouco mais distante, mas não vai demorar muito tempo não, gente. As mudanças com que as coisas acontecem é assim de uma velocidade absurda. Atualmente, há uma questão relevante a ser destacada. A pandemia com a Covid-19 afetou e foi afetada pela indústria IoT? Aliás, é uma pergunta. Atualmente, há uma questão relevante a ser destacada. A pandemia. Agora vem a pergunta. Com a Covid-19,
aliás, como a Covid-19 afetou e foi afetada pela indústria IoT. Questionamento para a gente refletir, tá? Em um momento crítico de distanciamento social, a internet das coisas pode demonstrar sua importância. Nesse caso, a IoT foi a nossa ferramenta de interação com o mundo exterior, o nosso meio de estudo, trabalho, entretenimento e comunicação. Existe maior influência do que isso? É graças a essas novas tecnologias que nos adaptamos e que esse período conturbado e que nos adaptamos a esse período conturbado e continuamos tendo a certeza de um futuro completamente novo. Então, aquilo que era rechaçado por nós professores, não tanto por mim, porque eu ainda deixava os alunos usarem o celular, eu era um dos poucos que deixava usar na sala de aula. Claro, com certas restrições, mas deixava. E hoje todos têm que deixar, quer queira, quer não. E aí? Se não fosse o celular, o que seria de nós, enquanto professores, educadores? Então, turma, nossa aula de hoje, ela vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês assim tenham gostado. É um tanto cansativo, admito, mas necessário. Educação é isso. Aquilo que nos custa hoje, nos dá o retorno amanhã. Então, um forte abraço a todos. Eu irei deixar um formulário com resposta, com feedback automático. Vocês saberão o que acertou e qual a pontuação de vocês. E eu vou disponibilizar esse slide em PDF para vocês. Beleza? Então, assim, um forte abraço e até a próxima aula.